Bom, pessoal, como tá fazendo um ano que a minha filha virou um anjo e foi morar com Deus, eu senti a necessidade de gravar um vídeo para homenagear ela, né? A vida e a partida da minha Julinha, tá? A Julinha, ela com certeza, da onde ela tá, ela vai ficar bem contente. De eu fazer esse vídeo para homenagear ela, né? Para me falar quem era a Julinha. Até porque alguns amigos meus conheceram a história da Júlia, conheceram a minha história. E os que estão perto, né? Mas eu tenho amigos de Praia Grande, Santa Catarina, eu tenho amigas que eu sinto que elas têm vontade de me perguntar às vezes o que realmente aconteceu, mas para não me machucar, para não fazer, né, lembrar, eu nunca esqueço, né? Com certeza eu nunca esqueço a minha filha em nenhum momento, né? Nunca. Desde o dia que ela veio no meu ventre, que ela veio na minha, que ela ficou na minha barriga, né, os 9 meses, desde o primeiro dia que eu fui buscar meu exame de gravidez, que até quando eu fui buscar o exame de gravidez que deu positivo, eu chorei muito, 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 muito. Eu saí desesperada do consultório, do laboratório, chorando, né? Mas não chorando de tristeza, chorando de alegria. Mas geralmente, quando as pessoas veem uma pessoa chorando desesperada, imaginam que foi alguma coisa de ruim que aconteceu. Muita gente me parou na rua perguntando se eu precisava de ajuda e eu disse que eu não precisava de ajuda, que eu estava bem, só estava precisando chorar. E eu me sentei numa calçada e chorei, 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 chorei e agradeci muito a Deus por ter dado positivo, porque eu fui ficar grávida da Júlia com 35 anos, né? E eu já tinha tido 3 abortos. E todos os abortos que eu tive, eu já estava muito enlouquecida para ser mãe, sabe? Eu tinha muita vontade de ser mãe. Só que eu tinha os abortos espontâneos, né? E todos eles eu chorei muito, eu sofri muito, nossa, foi horrível, né? Cada um deles foi a mesma coisa assim que, eu não sei explicar, né? Uma dor muito grande, e que eu tive a minha família perto de mim, né? Então, por isso que eu não entrava numa depressão, porque é muito difícil, né? E quando eu fiquei grávida da Júlia, então eu resolvi não contar para ninguém até o 3º mês, né? De tanto medo que eu tinha de acontecer a mesma coisa que aconteceu nas outras gravidez. E quando eu vi que realmente ela ia ficar, que realmente a minha barriga começou a aparecer, que eu comecei a sentir tudo, né? Os sintomas de gravidez e que eu me sentia forte. Foi uma gravidez assim muito, muito, muito abençoada, muito, eu era muito feliz, eu engordei muito, eu fiquei com 35 quilos a mais, mas isso em nenhum momento me incomodou, muito pelo contrário, eu era a mulher mais feliz do mundo, eu era a grávida mais feliz, foi uma coisa assim que não tem explicação a felicidade que eu senti da Júlia. E as mulheres geralmente elas têm vontade quando ficam grávidas que logo que passe logo, né, para ver o rostinho, para sentir. Eu não. Eu cada dia para mim era uma bênção, sabe? Eu queria sentir ela na minha barriga. Eu ficava enlouquecida de feliz quando ela mexia de noite, quando eu ficava quietinha. E a minha gravidez, por eu ter tido os abortos, foi considerada de risco, então eu fiquei toda a gravidez em casa, né? E só que a Júlia, quando ela nasceu, ela no mesmo dia, 1 hora depois, ela já começou a convulsionar, né? Ela tinha a glicose muito baixa e os médicos não conseguiam identificar o que ela tinha, né? Era uma convulsão atrás da outra e eles não deram esperança nenhuma que a gente ia tirar ela do hospital. O médico às 10h30 foi me ver lá onde eu estava na sala de recuperação e me passou essa informação e me disse que era para mim me preparar para o pior, né? Ele foi bem, bem honesto, sabe?
porque realmente eu vi que tinha alguma coisa de errado a hora que ela nasceu, porque ela não chorou e os médicos ficaram todos nervosos, né? Eles, o anestesista ficou segurando a minha mão enquanto eles pegaram ela e saíram às pressas para uma outra sala e tal, né? E demorou, e eu perguntava para o anestesista por que que ela não chorou, por que que ela não chorou, e ele só me acalmava, tentava me acalmar, dizia: fica bem, mãezinha, tá tudo bem, tudo tranquilo e não sei o quê. Mas não estava bem, né? Às 10h30 eles vieram me falar que ela estava na UTI, que ela tinha muito pouca chance de vida, mas ela lutou que nem uma guerreira, né? Mas eu vim berrando do hospital para casa porque eu não me conformava de deixar minha filha lá, e o médico me segurou o quanto ele pôde no hospital para mim ficar próxima dela, porque ele sabia a minha luta, né, de ter tido ela. Então eu vim chorando para casa, desesperada, eu não me conformava de deixar minha filha lá. E o meu sonho de ser mãe era poder amamentar, né? E eu fiquei 20 dias, enquanto ela estava na UTI, fazendo de tudo para não secar meu leite, de tudo. A minha mãe fazia chá de funcho, eu tomava tudo que me indicava, eu tomava, eu fazia um monte de coisa. Eu comprei aquele aparelhinho de tirar o leite, né, esgotar e tal, para tirar. Eu levava leite para ela todos os dias, de manhã e de tarde, para eles colocar pela sonda para ela. Uma tarde eu não podia porque eu estava com muita dor, as enfermeiras me ligaram e disseram: mãezinha, não tem como tu trazer o leitinho para ela, a gente tentou colocar outro, mas ela não está aceitando. A sonda, ela fazia, tipo, soltava o leite para fora, assim, né, ela não queria. Eu tive que levar o leite para ela, porque ela só queria o meu leite. E quando fez 15 dias de UTI, a primeira vez eles colocaram ela no meu peito. E ela pegou na hora, né? Ela começou a chupar o peito na hora, assim, e eu amamentei ela até 2 anos e 3 meses. Com 2 anos e 3 meses, então ela foi para a escolinha. O meu ex-marido, na época, achou melhor eu ficar em casa, né? Até ela ter esses 2 anos e 3 meses, até porque ela era muito delicadinha, né? E pela saúde dela e tal. E ela convulsionava quase sempre, né? Mesmo medicada, ela convulsionava. As neurologistas me disseram que ela ia ter sequelas, né? O que não aconteceu. Eu batalhei muito, eu andava sempre nos lugares que os médicos me indicavam para fazer tipo uma fisioterapia. Eu estava sempre com ela buscando para ela não ficar, sabe? Graças a Deus ela não ficou com sequelas nenhuma, porque no fim eles diagnosticaram ela com uma lesãozinha do lado direito do cérebro, né, que causava convulsões focada do lado esquerdo, né? Então ela tinha uma lesãozinha no lado direito do cérebro e ela teve que ser medicada, né? Sempre tomando medicação, e mesmo assim acontecia as convulsões, né? A gente estava sempre em hospital, eu e ela. Mas ela era uma criança adorada, ela era linda, 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 linda. Onde ela ia, todo mundo chamava atenção, todo mundo elogiava, ela era uma querida. Quando ela fez 1 aninho, ela já começou a fazer as gracinhas, e quando ela começou a caminhar, ela foi conversar com 1 aninho, ela foi caminhar com 1 aninho e 3 meses, né? E onde a gente ia chamava atenção da criança linda que ela era, sempre feliz, sempre alegre. Ela dava o bracinho para as enfermeiras tirar sangue, ela não tinha medo de injeção, ela, sabe, ela encantava. Onde ela ia, ela encantava. Ela era a coisa mais linda do mundo. Minha filha era uma luz. Quando ela chegou na minha vida, eu sempre dizia, é como se tu clareasse toda a tua vida, assim, ó, como se iluminasse, sabe, um sol que veio com tudo, assim. Eu fui a pessoa mais feliz durante todo esse tempo que ela ficou comigo. E depois, com 7 aninhos, ela teve apendicite. Depois de 15 dias que foi feita a cirurgia, tiveram que fazer uma nova cirurgia, porque deu problemas, né?
E eu vi que ela estava cada vez mais ruim, comecei a pressionar os médicos, daí eles foram olhar, foram fazer ecografia, realmente constataram que tinham que refazer a cirurgia. Ela ficou na UTI de novo, eu fiquei, eu acho que uns 20 dias de novo com ela na UTI. E depois, quando ela fez 9 aninhos, em 2014, quando eu recém tinha começado a trabalhar na Sulpeças, na concessionária, né, que eu fui vender carros, que era o orgulho dela, né, a mãe dela vendendo carros. E ela, do nada, perfurou o intestino dela, né. Meu ex-marido ficava com ela de manhã e à tarde ela ia para o colégio. E ele me ligou desesperado, dizendo que a Júlia estava berrando de dor, que ela chorava muito. E o que que ele fazia? Daí eu disse para ele: tu pega e leva ela para o hospital urgente. Eu disse para ele que eu vou, né? Assim que eu puder, eu já vou para lá, né? Daí falei com a minha gerente, né? E expliquei a situação para ela. Ela disse: pode ir, Valdirene, não te preocupa, tu não vai perder o emprego, porque era meu primeiro dia de trabalho, né? E eu lutei muito para conseguir esse emprego nessa concessionária. E então eu fui para o hospital e cheguei lá, os médicos estavam desesperados, né? Desesperado, uma correria, e dizendo que ela tinha muito pouca chance de vida, que a barriguinha dela estava toda cheia de cocôzinho, né? Que tinha perfurado o intestino e tal, né? E que ela estava com uma infecção já, né? Mas mais uma vez ela foi guerreira. Mais uma vez ela disse: não, eu quero ficar mais um pouco com a minha mãe. E ela ficou, né? Então, depois disso, foi o meu último susto que eu tive com ela, tirando o dia 29, né? E de lá para cá ela foi crescendo, foi ficando moça, linda, generosa, inteligente, educada. Tinha um pouquinho de dificuldade no colégio? Tinha. Ela sempre me perguntava: mãe, o que que tu quer que eu seja quando crescer? Eu disse: a mãe quer que tu seja feliz, filha, só feliz. É só o que a mãe quer que tu seja. Nunca deixe ninguém dizer que tu é menos que alguém. Nunca se sinta menor que ninguém, filha. Tu é igual a qualquer pessoa e tudo tu pode conseguir. É só tu querer, só tu ter vontade. Ah, mãe, mas eu tenho dificuldade no colégio. Não interessa, filha, isso não importa. A mãe também não estudou. A mãe parou com 10 anos de estudar para ir trabalhar de doméstica para ganhar uma cesta básica para a mãe, né? Então, para minha mãe, no caso, né? Então, e nem por isso eu tive dificuldades, é claro, dificuldade todo mundo tem, né? Isso é normal, mas eu nunca tive medo de nada, eu nunca tive medo do trabalho, eu nunca tive medo de buscar, sabe, melhorar como ser humano, buscar sempre o melhor para mim, né? E eu sempre falava isso para ela, sabe? E ela era encantadora, ela queria resolver os problemas das pessoas, se tivessem problema, quando chegava alguém aqui com dificuldade, amigas com algum problema, ela queria ajudar a resolver, ela era conversadeira, conversava muito, 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 muito em todo lugar que ela ia, ela conversava demais, demais, ela fazia amizade, ela queria ser amiga de todo mundo, onde ela ia ela arrumava amizade, ela contava as histórias dela, das cirurgias dela, ela tinha um orgulho daquelas cirurgias, porque eu já fiz 5 cirurgias, porque depois ela teve mais a das orelhinhas, que entrou a tarraxinha para dentro da orelha, né, do brinquinho dela, e ela contava sempre, né. Então, a minha filha foi incrível, sabe? Foi uma filha, foi o melhor presente que Deus podia ter me dado, foi ela, sabe? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a minha filha. Eu não tenho o que dizer, sabe? Que se voltasse atrás, eu sempre digo e falo de novo, sabe? Que se voltasse atrás e Deus dissesse: Valdirene, tu pode escolher uma outra filha, tu pode escolher uma outra vida para ti, uma filha que vai ficar contigo até o final da vida, sabe? Que tu não vai passar por nada do que tu passou. Ou tu pode ter a Júlia, né? Para ficar 14 anos contigo. Eu 1000 vezes eu escolheria a Julinha. 1000 vezes eu escolheria a minha filha, porque
ela foi a minha estrela, ela é a minha estrela, ela que me ilumina, ela que me dá forças. E depois do dia 29, quase todo mês eu coloco alguma coisa para ela no Face, né? Até para ficar recordação dela, sabe? Não é nem por nada, assim, é para mesmo para ficar, porque eu sei que ela gostava disso, sabe? Ela gostava de falar, ela gostava de, ela sempre dizia: "Mãe, eu tenho muito orgulho de ti. Eu quero que tu seja muito feliz, eu quero que tu nunca deixe de estar feliz". Então, mais por ela que eu tento ficar sempre bem, sempre em pé, sabe? Porque a última homenagem que eu fiz para ela, eu coloquei no Face, ah, que que tem gente que ainda duvida que Deus existe, né? Daí eu coloquei: mas se Deus não existe, como que eu ia estar? Como que eu ia estar em pé? Como que eu ia estar conseguindo levantar todos os dias? Como que eu ia estar sorrindo? Porque se há um ano atrás vocês me perguntassem: Valdirene, tu conseguiria viver sem a tua filha? Eu ia dizer que não, eu não ia conseguir viver sem ela. Eu nunca ia querer ficar sem a Júlia. E eu estou conseguindo levantar todos os dias, eu estou conseguindo trabalhar, eu nunca parei de trabalhar. Um dia depois que ela foi velada, eu pensei comigo: tu tem duas opções, Valdirene. Ou tu cai numa cama e não levanta mais e fica chorando e fica triste e fica infeliz, ou tu vai batalhar e vai à luta, vai viver. Porque se Deus não quis que fosse a Júlia primeiro, é porque ele sabia que tu ia conseguir, que tu ia ser capaz de ficar em pé. E foi isso que eu optei em fazer, sabe? Por ela também. Eu optei em fazer isso, porque a Júlia não ia querer me ver triste, ela não ia querer me ver acabada, sabe? Nunca. Ela sempre dizia: mãe, eu quero que tu seja muito feliz, mãe. Porque quando eu expliquei para ela a separação do meu ex-marido, eu disse: filha, o teu pai e a gente não deu certo. A nossa vida como marido e mulher não deu certo, filha. Apesar da mãe querer muito, mas não deu, né? Eu disse: mas ele vai ser sempre o teu pai. E ele é um ótimo pai. E ele te ama. E a mãe quer muito que tu aceite isso da melhor forma possível. E só a mãe acha que não dá mais para a gente viver junto. E ela disse: mãe, eu quero que tu seja feliz, eu quero que o meu pai seja feliz. E se vocês não estão bem junto, vocês têm que ser bem felizes separados. Ela disse: não tem problema, eu entendo. Ela nunca, nunca, sabe, ela... E eu fiz de tudo para me dar sempre muito bem com meu ex-marido e a gente sempre se deu muito bem, a gente se respeita e até hoje a gente é muito amigo e mais ainda depois da Júlia, porque um dá força pro outro, né? Porque ele também sofre muito a perda dela e assim como eu, né? Então a gente ficou amigo, né? Ele tem a vida dele, eu tenho a minha, mas a gente conversa, a gente, sabe, a gente tá sempre auxiliando o outro, né? E então a Júlia, ela foi uma criança que só trouxe felicidade. Onde ela passou, eu tenho certeza que as pessoas sempre vão lembrar dela. A Julinha, sempre vão lembrar. Porque ela era muito carinhosa, ela era apaixonada pelas prof, ela era apaixonada pelos colegas, ela chegava em casa feliz, ela queria me contar tudo o que aconteceu no colégio. Ela era incrível, incrível. E uns 10 meses antes dela falecer, eu senti a morte dela. Eu senti muito forte, só que eu não sabia identificar o que era. Mas era Deus me preparando, porque ele sabia que ele ia levar ela. Porque eu estava muito bem na concessionária onde eu trabalhava e do nada eu comecei a sentir muita angústia, muita vontade de sair de lá. Eu me sentia presa, eu queria sair, sabe? Eu não sabia o que eu estava sentindo, mas era uma coisa muito estranha. Eu até falava para minha amiga Thaís, que trabalhava comigo, que é uma linda, que eu amo ela de paixão. Eu falava: Thaís, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho uma vontade de sair daqui, sabe? Uma vontade de... Ela dizia: ai, Val, te acalma, ela dizia, né? Fica, tu é aquariana, tu tá sempre loqueando, que nem eu. Ela também é aquariana, né? Fica tranquila, isso aí vai passar, é porque a gente está vendendo pouco, é porque tá ruim as vendas e tal, mas daqui a pouco melhora e tal, mas não, sabe?
Cada vez aumentava mais aquela vontade de sair, cada vez aumentava mais aquela vontade de ficar perto da Júlia, de, sei lá, era uma coisa muito forte, sabe? E daí eu conversei com o meu gerente e pedi para ele, né, que eu precisava muito sair, que eu queria ficar próximo da Júlia, que eu tinha 49 anos, que eu queria ficar perto dela, né? E que ela estava crescendo, estava ficando mocinha e eu não estava acompanhando, né? E daí ele me pediu um tempo, mas, né, conseguiu para mim e tal, né? E de lá para cá Deus foi me encaminhando tudo, né? E foi, eu costumo dizer que foi um presente de Deus esses 10 meses, sabe? Porque foi uma coisa muito forte, muito forte. E daí eu vim falar com o Wilton, que era o que alugava a parte ali embaixo, né, para agropecuária. E eu vim pedir para ele, para mim, que eu queria montar um negócio meu, alguma coisa, para ficar mais próximo da Júlia, né? E ele disse que era para me dar um tempo para ele. Eu disse, não, tem um tempo sim, né? Eu só quero a sala em novembro, né? Eu saí em setembro da DF Sul, né? E daí eu disse, eu quero ficar um pouco com a Júlia e em novembro a gente volta a conversar. E daí em novembro ele me ofereceu a agropecuária, a gente foi negociando. Eu disse que eu não tinha, né, não imaginava como é que era, mas que eu ia encarar, né. E isso aconteceu, né, eu comprei a agropecuária para a felicidade da Júlia. Meu Deus, pensa na felicidade dessa criança. Ela dizia, minha mãe, uma agropecuária, mãe, eu vou te ajudar, porque eu vou estar sempre ali contigo. E aqueles 10 meses a gente ficou muito juntinha, muito juntinha. Eu arrumava ela para ir para o colégio, porque ela tinha as dificuldadezinha dela, sabe, até de se arrumar, sabe, de arrumar o cabelinho, que ela gostava de bem bonita. Daí eu arrumava ela para ir para o colégio, eu esperava ela na hora do almoço, a gente almoçava junto, de tarde eu descia para a agropecuária, ela ficava aqui em cima, mas ela ficava o tempo todo me mandando mensagem, o tempo todo falando comigo no WhatsApp, o tempo todo, ela conversava-se muito comigo, sabe, e sempre gravando os vídeos dela, porque ela queria ser blogueira, né, até isso ela deixou para mim, porque ela sempre fazia os vídeos e apagava, e eu sempre dizia, filha, por que tu apaga os vídeos? A mãe gosta tanto dos teus vídeos. Ah, mãe, sei lá por que eu apago. E nos últimos meses ela não apagou, sabe? Ficou os vídeos dela e é o que faz eu matar a saudade. Quando eu sinto muita falta dela, eu vou lá e assisto os vídeos dela, né? E ela era linda nos vídeos, ela conversava, então ela, às vezes ela dizia, mãe, tu tem que gravar um vídeo, é muito bom. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para homenagear ela, sabe? Porque eu sempre coloco as fotos, tudo, e para contar um pouquinho da história dela, né? Da minha Julinha, da minha princesa, da minha linda, da minha boneca, da minha felicidade. A Júlia foi muita coisa para mim em 14 anos, sabe? Ela me deu um aprendizado, ela me fez eu ser uma pessoa assim muito melhor, muito melhor. Ela fez eu amadurecer muito, sabe? Eu cresci muito como ser humano com a Júlia, muito, muito. E eu, quando eu tava com ela, eu não sentia falta de nada, nada, nem de ninguém, sabe? Eu e ela, a gente, pá, ela não era muito de sair também, ela queria o tempo todo ficar juntinho de mim, sabe? Eu tive que ajeitar uma vez para ela ficar um final de ano com a mãe na praia. Então vocês imaginam, agora faz um ano que eu tô sem a minha Julinha, né? Então é muita coisa de Deus para mim, tá assim, sabe? Muito, muito mesmo. E a minha amiga Daniela Duarte, que eu trabalhei com ela em 2001 na Marco Polo, ela que me ajeitou para mim fazer o vídeo. Ela disse, Val, eu te admiro tanto, que eu queria tanto que tu gravasse um vídeo até para mães que perderam os filhos, né? Eu te contei para ela que eu faço parte de um grupo, né? E tem mães que sofrem muito, né, a perda dos filhos e não conseguem mais levantar. Mães até que têm outros filhos, sabe? Mães que têm netos e
e não conseguem se recuperar da perda de um filho, né? Claro, todo filho, todo sofrimento não tem, né? É uma dor que não tem explicação. Eu dizer que eu sei falar para vocês, mensurar para vocês a dor que eu sinto, não sei. Eu não sei dizer para vocês o tamanho da dor que eu sinto de não ter minha filha do meu lado. Mas eu sei que é uma separação. Eu sinto ela sempre, sabe? Eu sinto muito ela perto de mim, eu sinto, sabe? Mas ela tá lá com Deus, né? Claro, mas eu sinto que ela tá me vendo, então eu preciso ficar bem por ela, sabe? Eu acho que todas nós, mães que perdemos filhos, a gente tem que tentar ficar bem, a gente tem que tentar viver, a gente tem que tentar, porque a vida é muito linda, a vida é muito boa. A Júlia amava viver, ela amava a vida, ela adorava, sabe? Ela estava sempre rindo, sempre de bem com a vida. Então é esse o motivo que eu também quero ficar bem, né? Eu não quero passar coisa ruim para ela, eu não quero ficar me lamentando e chorando e reclamando, não. Eu só tenho coisas boas da Júlia para lembrar, eu só tenho gratidão por ela ter ficado esse tempo comigo, sabe? Então eu não tenho que ficar me lamentando, né? Eu tenho que batalhar, que foi o que eu sempre fiz e foi o que a minha mãe me ensinou e é o que as minhas irmãs também fazem, e meus irmãos. Então é isso que eu quero, sabe? Sempre batalhar, sempre buscar e viver da melhor forma possível. Não é fácil, claro que não é fácil, só que nem quando uma mãezinha me perguntou, tá, Valdirene, se tu fala tanto que Deus te dá força para te ficar em pé, que é Deus que te mantém em pé, então por que Deus te tirou a tua filha? Eu penso assim, ó, eu sei que cada religião explica de um jeito, né? Uns explicam de um jeito a morte, outros explicam de outros, mas a única coisa certa na vida da gente é a morte, né? Eu acho que isso daí não tem. Tu pode fazer planos para daqui a um ano? Pode fazer. Tu pode sonhar, claro, tem que sonhar. Tu pode contar que amanhã tu vai ter as contas para pagar e tu vai ter que levantar, vai ter que trabalhar. Sim, tu pode esperar isso, mas pode não acontecer. Daqui 5 minutos a gente pode morrer, qualquer um de nós. Então, assim, ó, a única coisa certa é a morte. E ninguém tá livre de perder a pessoa que a gente ama, pessoas próximas da gente, né? A gente não quer, ninguém quer, mas isso daí é a lei da vida, é o que vai acontecer com todos nós, uma hora ou outra vai acontecer. Então é difícil, é muito difícil, é muita dor, é uma coisa que não tem explicação a dor que é. Só que é uma coisa que a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que saber que uma hora ou outra acontece e que ninguém tá livre de passar por sofrimento, ninguém tá livre de passar por dor, sabe? Então a gente sempre tentar também, né, ser melhor, a gente sempre tá tentando melhorar, buscando ajudar o próximo, buscando dar valor nas pessoas que estão em volta da gente, nas pessoas que a gente ama. Eu fiquei sozinha, sabe? Eu não tenho ninguém próximo de mim. As minhas amigas, eu tenho muitas amigas, mas todas com a vida corrida e cada uma com a sua vida. Eu fiquei sozinha. Eu tenho amizade, tenho. Eu tenho a minha família, eu tenho. Mas em casa eu fiquei sozinha. Minha alegria era a Júlia. Depois da Júlia veio os gatinhos, né? Que eu só tinha a Mima e agora eu tenho 5 gatinhos, né? 4 gatos e uma gatinha. 2, que eu também sou, né? Então é eu e a minha gatinha. E o resto os gatos, né? E eles que são minha companhia, né? Eles que são a minha alegria e eu sei que também é uma coisa muito espiritual, porque a Mima não deixava nenhum gatinho chegar aqui perto de casa, né? A gente chegou a pegar uma gatinha, tivemos que doar, porque a Mima tinha entrado em depressão, né? Porque ela era o mimo da Júlia, né? E depois da Júlia, ela deixou chegar os outros gatinhos, né? Então, eu acredito muito que isso daí também é da Júlia, né? Dela não deixar eu ficar sozinha, né? Porque ela sabia que eu precisava dos gatinhos. Olha aqui, ó. Coisinha linda, né? Estão sempre por perto de mim, sempre me cuidando, sabe? Então, é isso, sabe? E a Júlia, na semana que aconteceu isso com ela, na semana do dia 29,
Para vocês terem uma ideia, foi tudo muito rápido, tudo muito de repente, tudo muito... Gente, a morte quando chega, ela é devastadora, assim, ela é muito rápido. Ela acontece num piscar de olho, assim, que tu não consegue fazer nada, sabe? Das outras vezes, Deus me dava a oportunidade de eu lutar, de eu ficar enlouquecida. Dessa vez não, dessa vez foi muito rápido, por isso que eu digo que era porque era a hora dela ir mesmo, porque ela sentiu uma dor na terça-feira, uma dorzinha, quando nós fomos no cinema, que a minha mãe estava aqui ainda, né, e ela nunca tinha ido no cinema, e ela... E a gente combinou de levar ela no cinema, daí foi eu, foi a Júlia, foi o meu sobrinho, o Jameson, com a mulher dele, a Carol, o Romeu, o filho deles, a Jennifer, a minha sobrinha, e o Guilherme, o marido dela, né? Fomos levar a mãe no cinema na terça-feira, e eu ainda disse, filha, a gente vai pegar a maior pipoca hoje, porque eu e ela tava de dieta, né? Era só eu que precisava de dieta, claro, né? Porque ela era linda, sempre magrinha, linda, 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 tinha umas pernas lindas, um sorriso lindo. Mas ela, para me incentivar, ela se cuidava também para me ajudar, sabe? Se eu quisesse caminhar, ela ia caminhar comigo. Se eu quisesse mudar a alimentação, ela mudava por mim. Tudo ela fazia, sabe? E fazia uns dias já que a gente não estava mais tomando coca, que eu e ela era viciada, sempre fomos viciadas em coca e chocolate, né? E isso daí também eu tenho muito orgulho, porque eu sempre dava tudo que ela queria comer, sabe? Eu dava um jeito e comprava, sabe? Porque eu passei muita vontade de comer as coisas quando eu era pequena, porque a gente passava muita fome. Então eu dava tudo que ela tinha vontade de comer, eu sempre dava, sabe? As outras coisas que ela pedia, que era muita pouca coisa, minha filha não era assim uma criança, ai, tênis de marca, roupa de marca, não. Para ela, tudo que dava para ela, ela ficava feliz, sabe? Mas comida eu nunca deixei, sabe, ela ficar com vontade. Ela dizia que estava com vontade, eu dava um jeito. Às vezes eu tinha o dinheirinho para passar a semana e ela queria comer um X no domingo ou queria ir no shopping, a gente ia no shopping. A gente gastava aquele dinheirinho, porque eu não queria saber, eu queria que a minha filha tivesse sempre o que ela queria, assim, sabe? Era uma coisa muito louca, sabe? E ela ficava feliz com pouquinha coisa, sabe? Os aniversários dela sempre foram muito simples, mas ela ficava muito feliz. E os amiguinhos dela, tudo que eu convidava, vinham, sabe? Então, ela... A gente foi no cinema e lá no cinema ela sentiu uma dorzinha, né? E daí eu disse, mas que dor que é, filha? Ai, mãe, tô com uma dorzinha nas costas. Daí eu disse, tu quer ir pra casa? Daí ela disse, não sei. Daí eu falei pra mãe, daí a mãe disse, tu não quer um Tilenol? Vó, tem. A gente foi assistir o Rei Leão, né? Que era a estreia do Rei Leão no cinema. E daí ela disse que sim, que podia ser. Daí a mãe deu o Tilenol pra ela. E ela tomou o Tilenol, depois do cinema a gente veio para casa, daí ela não se queixou com dor, mas na quarta-feira ela acordou com dor de novo. E daí a gente foi pro hospital, foi lá pro do Virvi Ramos, né? Fomos lá e o médico pediu um raio-x, achando que era da coluna, né? Daí tinha que esperar o resultado do raio-x, daí deu um remedinho para ela, até sair o resultado, né? Que era no outro dia. E daí no outro dia eles disse que não tinha aparecido nada, né? Que tinha uma leve infecçãozinha no sangue e deu medicação para ela. Só que na sexta-feira apertou a dor, né? Daí eu pedi pro meu ex-marido levar ela, daí ele levou, daí eu disse pra ele, tu não sai de lá sem fazer todos os exames e ver o que ela tem, né? Pede pra eles, explica pra eles que ela teve essas cirurgias, né, da apendicite, depois perfurou o intestino e que se não pode ser alguma coisa relacionada a isso. E eles ficaram a tarde toda no plantão e não deu nada nos exames, né? O médico disse que a princípio não era nada e que ele achava que era uma infecção, um começo de infecção dos rins, e deu antibiótico para ela e mandou ela vir para casa. Ela veio e eu comecei a medicar ela e os antibióticos, mas a semana toda ela quis dormir comigo, sabe? Eu estranhei um pouquinho, porque fazia horas que ela não dormia mais comigo, mas eu pensei, vai ver que...
E naquela noite eu fiquei a noite toda cuidando, ver se não ia dar febre, ver se ela não ia sentir, né, alguma coisa forte e tal. Mas não deu nada, sabe? Ela dormiu, mas ela volta e meia ela gemia um pouquinho e tal, né? No sábado de manhã eu levantei, desci para a agropecuária, arrumei tudo a agropecuária, eu disse para mãe, se a Júlia, a hora que a Júlia acordar às 8h30, a mãe dá o remédio para ela, que era a hora de dar o antibiótico, né? E daí eu desci para a agropecuária. A hora que eu desci, que eu tinha acendido todas as luzes e tal, né? A mãe desceu, daí a mãe ficou assim na metade da escada, né? Daí ela disse, filha, vem aqui que a Júlia não tá bem, a Júlia tá chorando de dor, né? Daí eu disse, mas o que aconteceu, mãe? Não sei, filha, vem ligeiro. Daí eu apaguei todas as luzes e fechei a agropecuária e subi, né? Não, nem apaguei, a mãe que desceu lá para apagar e eu subi. E cheguei aqui no quarto, ela estava sentada na beiradinha da cama, né? Deus, o que foi, filha? O que foi? E ela chorava muito, mãe tá doendo, mãe tá doendo, mãe tá doendo. E aquele desespero, e eu fui para ela com ela pro hospital, ela foi daqui até lá berrando e eu dirigindo, eu tinha que dirigir devagarzinho, porque quando o carro meio que trepidava assim, né, no calçamento, ela sentia muita dor, sabe? Ela foi daqui até lá berrando e chorando muito, e chorando muito, sabe? Foi horrível. Eu cheguei lá, ainda tinha que passar pela trilhagem e tudo, né? E parece assim que eles ficaram meio assim, parece que acharam que não era tão sério, sabe? Mas eu sabia que era, porque eu conhecia minha filha, imagina, né? Eu vi que era sério, né? Porque ela tava com muita dor, sabe? E, e ela tinha muito medo de médico. Para ela dizer que ela estava com dor, ela tinha que estar com muita dor mesmo, sabe? Muita dor. Porque ela não gostava muito de hospital, né? Ninguém gosta, eu acho, né? Mas ela, por ter traumas, né? Por ter ido sempre em hospital e tirar sangue, então ela tinha muito medo de hospital, medo de médico, sabe? E ela, aquele dia, ela estava com muita dor. E daí foi aquilo, né? A gente chegou lá, os médicos já foram fazer ecografia, foram fazer os exames, porque eu disse que era alguma coisa muito séria. E realmente, quando a médica foi fazer a ecografia, ela viu que era muito sério, porque no encostar aquele aparelho na barriguinha dela, ela berrava muito, ela chorava muito. E daí foi horrível, né? Foi horrível porque eu já vi o desespero dos médicos, né? Eu já vi o desespero deles, eles já chamaram eu e meu ex-marido e já explicaram que a coisa era muito séria, que ela estava com uma infecção por toda a barriguinha, né? Que dava para ver que tinha pus, que tinha muita coisa, mas que eles não sabiam identificar o que era, que tinha que fazer uma cirurgia urgente. E daí foi todo o pesadelo que vocês já sabem, né? E no sábado eles fizeram a cirurgia, que foi muito demorada, foi uma tarde toda da cirurgia. Ela já foi para UTI e já não era mais a minha filha. A hora que ela entrou na UTI, a última coisa que eu lembro dela, ela dizendo assim para mim, mãe, seca a minha lágrima. Isso daí me dói muito, sabe? Dói muito porque tu vê o que é de mais importante na tua vida ali e tu não poder fazer nada. Se eu pudesse trocar minha vida pela delas, se eu pudesse fazer qualquer coisa para tirar aquela dor que minha filha tinha, eu faria, mas tu não poder fazer nada, tu se sente uma pessoa inútil, tu se sente uma pessoa que tu... É uma sensação muito horrível mesmo. E depois que ela saiu de lá, então, daí eu já vi que não era mais a minha filha, ela estava muito inchada, ela estava muito... E eu pedi para eles para mim ficar na UTI com ela, eu fiquei quase o tempo todo com ela, né? Só que na hora da morte dela, daí eu não tava, né? Porque eles insistiram muito para mim vir em casa, porque eu tava sem comer, sem dormir, né? Eu cheguei em casa e me ajoelhei na minha cama, perto da minha cama, e chorei muito, pedi muito para Deus. Que no fundo eu sabia que ele ia levar ela, né? Que só eu queria que ele cuidasse dela.
e que se ele soubesse que realmente ela ia, e que ele estava só me poupando, segurando ela mais um pouco para mim, que ele não fizesse, né? Que eu não queria ver a minha filha sofrendo, que eu queria saber logo se ela fosse ficar, porque se ela fosse ficar e precisasse ficar no hospital, se eu tivesse que ficar 1 ano cuidando dela, eu ficaria. Se eu tivesse que ficar, mas se eu soubesse que ela ia ficar comigo, podia ser. Falei para Deus, né? Mas se não, que ele me falasse, que ele me mandasse um sinal. E eu peguei um sono muito profundo, né? A minha irmã teve que me sacudir para me acordar na hora de dizer que a minha filha tinha morrido. E foi horrível, foi horrível. A hora que ela me deu aquela notícia, eu não sei dizer para vocês o que eu senti. É uma coisa que tu não tem como explicar, né? Não tem. Dia do velório, dia que eu cheguei lá no hospital e ver minha filha daquele jeito, eu queria saber se pensar que pudesse ter sido um pesadelo, que eu fosse acordar, mas não. Realmente a minha filha foi. E o que eu tenho para dizer é isso, né? Eu queria só contar um pouquinho da história dela e dizer o quanto eu amei a minha filha, o quanto ela foi luz na minha vida, o quanto ela foi importante para mim. Nada, nada nesse mundo tem a força que ela me dava, assim, nada pode substituir o que eu sentia por ela, nada. O que eu sinto por ela. E para mim a morte é uma passagem só por aqui, que a gente tá só de passagem, né? Mas vai chegar para todo mundo. E eu tenho muita esperança de encontrar minha filha. Eu sempre digo, eu não sou descrente de nada, sabe? Eu só tenho muita fé em Deus. Mas eu não sou de religião nenhuma, assim, uma religião certa, assim, sabe? Eu só tenho muita fé em Deus, acredito muito em Deus e sei que tudo que acontece na minha vida é Deus que escreve, né? Porque não adianta tu planejar nada. Para mim, nunca adiantou eu fazer planos. Sempre Deus foi me guiando e me colocando nos lugares certos. Claro que sempre eu batalhei bastante, né? Mas eu acho que tudo para mim sempre foi bastante batalhado, sabe? Até a Júlia, eu tive que lutar bastante para ter ela. Mas foi os melhores 14 anos da minha vida. Quando aconteceu isso com ela, parece assim que Deus tinha dito assim para mim, Valdirene, tu foi feliz por 14 anos. Agora tu vai ficar num lugar bem escuro e tu que vai ter que procurar luz, tu que vai ter que procurar claridade, porque a tua alegria, a tua felicidade vai ter que ir. Mas depois, com o tempo, eu comecei a sentir que a Júlia já me manda luz, que ela me ilumina, que ela me clareia. Ela era o amor da minha vida e ela sempre vai ser o amor da minha vida. Ela é meu anjo, ela é tudo para mim, tá? E era isso, eu só queria fazer essa homenagem para minha filha, para minha Julinha, a Julinha da minha vida. Tá bom? Gratidão, muita gratidão por todos que assistiram o vídeo até o final. E desculpa por ter sido tão longo, né? Mas teria que ser muito mais longo para contar tudo da Júlia, mas não tem como. Tá bom? Beijo, muito obrigado.